Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Antena Faixa. Eu sou Gabriela Vieira e hoje vamos falar sobre um tema que merece a atenção de todos, a adultização de crianças e adolescentes. Olá, eu sou o Giovanni Dietrich e no programa de hoje vamos discutir o que é adultização, entender como ela acontece, ouvir especialistas, conferir dados recentes e também ouvir relatos de quem vivencia isso de perto. E esse é um tema que está cada vez mais presente nas nossas casas e nas redes sociais. E você, ouvinte, vai entender como esse fenômeno impacta a infância e a adolescência e o que podemos fazer para proteger os nossos jovens. Pois é, Gabi, e apesar de ser um tema que tem ganhado cada vez mais atenção nas redes sociais e no debate público, é importante lembrar que a adultização das crianças e adolescentes tem raízes históricas profundas. E para ajudar a entender melhor esse fenômeno, nós conversamos com o sociólogo Dário Souza. Vamos ouvir. Nas sociedades ocidentais, né, de referência às culturas europeias, a ideia de infância ela sucede uma época em que se acreditavam que crianças eram pequenos adultos. De fato, assim eram representadas nos painéis, nas tapeçarias, nas pinturas medievais, né? Então, ali pelo medievo, a ideia de que as pessoas nascem, né, prontas de alguma maneira. Essa noção de processo de desenvolvimento, né, de desenvolvimento da subjetividade ao longo da vida, do aprendizado, etc., é uma ideia recente, né, sobre uma certa perspectiva de individualização e de humanização desse processo em que a criança é entendida como um ser humano em formação. O que a gente vem vendo, né, tem que ser lido no confronto com uma certa tendência das mídias sociais, né, das mídias de internet, né, esse fenômeno muito massivo, muito poderoso, né, que cria uma condição análoga, né? A gente vê ao mesmo tempo que há uma adultização de aspectos de pessoas jovens, há uma infantilização de aspectos de pessoas adultas. E por que isso acontece? De alguma maneira, porque isso favorece um tipo de comércio, um tipo de venda, né? O consumo da imagem, né? O consumo da representação dos corpos das crianças acaba sendo difundido de uma maneira muito massiva. Na outra ponta dessa história, quando adultos são infantilizados nos seus aspectos cognitivos, é como se tivessem liberados, né, daquele compromisso social que eles têm de ser responsáveis, né, de ser responsáveis pelo outro, de serem responsáveis pelo que dizem e fazem, de terem a necessidade de ter empatia por aqueles que merecem ser protegidos. Então, me parece que a massificação de comportamentos ligados ao consumo de uma representação dos corpos infantis e das subjetividades adultas se expande com a internet. Realmente, é um tema muito amplo, infelizmente pouco discutido. Desde a Idade Média, as crianças já eram vistas como pequenos adultos. E quando a gente traz isso para o presente, dá para pensar que em pleno 2025, de certa forma, a gente ainda repete esse padrão. É isso, Gabi. Só que hoje a diferença é que existe uma força gigantesca, chamada internet. Redes sociais que aceleram tudo, transformam as crianças em mini-celebridades e trazem um peso que nenhum adulto consegue lidar bem. Pois é, Giovanni. E esse ponto é crucial. A gente conversou com a psicóloga Samara Vitória, que explicou justamente o impacto dessa exposição precoce no desenvolvimento emocional e psicológico das crianças. Vamos ouvir. A mídia, a publicidade e as redes sociais, de forma geral, elas são, sim, grandes aceleradores desse processo de adultização das crianças. Então, a publicidade, ela frequentemente usa as crianças como se elas já fossem adultos, vendendo ali produtos e um estilo de vida que não são adequados para elas. Então, isso pressiona a criança a querer ser, agir, né, ou se vestir como uma pessoa adulta. Nas redes sociais, essa exposição delas nas redes, né, muitas crianças acabam sendo ali transformadas em, digamos, mini-influencers, né?
Então, dessa forma, elas são expostas ali a julgamentos, a críticas e pressões, né, por curtidas, por seguidores, algo que até já é muito difícil para adultos lidarem com isso, né? Então, as crianças aprendem a vender uma imagem em vez de simplesmente ser criança, né? Os pais e os educadores têm um papel essencial. Então, uma das principais estratégias seria um monitoramento ativo, que não basta apenas proibir o uso das redes, mas monitorar o que as crianças consomem e produzem nas redes, né? A conversa é a melhor ferramenta para poder fazer essas limitações. Uma educação digital, né? De ensinar as crianças sobre os perigos da internet, sobre a diferença entre a vida real e a vida nas redes, né? Explicar que nem tudo que se vê ali é uma verdade absoluta. Olha, sinceramente o que me chama a atenção é a pressão por curtidas, seguidores, imagem, essas coisas. É um peso enorme para adultos, muitas das vezes já lidamos mal com toda essa situação. Imagina uma criança e um adolescente que ainda estão em formação. Exatamente. E quando essa pressão começa a gerar ansiedade, irritação, perda de interesse por brincadeiras típicas da infância, já é um sinal de alerta para os pais. Inclusive, Gabi, a gente tem dados do governo federal mostrando que 93% da população entre 9 e 17 anos já usa a internet. A gente está falando de cerca de 25 milhões de crianças e adolescentes conectados, principalmente pelo celular, né? Isso é muita gente. E com tanto acesso, o risco de exposição a conteúdos que não são apropriados só aumenta. E isso acaba fugindo do controle. É muito preocupante. E para entender como isso afeta as famílias na prática, a gente ouviu o relato de um pai que viu de perto os efeitos dessa adultização. Presta atenção no que ele disse. Igor Borges, sou morador de Irajá. E eu sempre gostei de postar, né, fotos e vídeos da minha filha dançando, né, nas redes sociais dela. E até então isso para mim era super normal, né? Eu nunca tinha visto isso com outros olhares, com olhares críticos que tenho hoje, né, depois do que aconteceu, né? Nesse meio tempo que eu postava as fotos e os vídeos dela dançando, eu percebi que eu comecei a ter muito comentário, muita curtida, né, nos vídeos dela de pessoas adultas. E também comecei a perceber que pessoas adultas estavam adicionando ela, seguindo ela nas redes sociais, e os vídeos dela estavam batendo. Ela tem vídeo que bateu 1 milhão de visualizações nas redes sociais, né? E quando eu comecei a perceber isso, eu e a mãe dela, né, no caso, isso começou a surgir um alerta na nossa cabeça para a questão da adultização, né, das crianças hoje em dia. E foi aí então que sentamos, eu e a mãe dela, e conversamos e resolvemos extinguir as redes sociais dela, né? Porque não é legal, né, adulto adicionar uma criança na rede social, né? E aí nós excluímos as redes sociais dela, né? Hoje é uma criança que estuda, faz toda a sua trajetória diária, mas é uma criança totalmente low profile, né? Não tem rede social e tá bem melhor assim. É impressionante como uma brincadeira inocente pode ganhar proporções enormes na internet. Demais, né, Gabi? E ainda entra o papel dos pais. Não basta só achar bonitinho, tem que refletir sobre as consequências. E sabe o que a gente fez? Levamos essa discussão para as ruas. Perguntamos às pessoas até que ponto é aceitável expor crianças e adolescentes nas redes sociais. Vamos ouvir o que elas disseram. Olá, bom dia. Pode dizer seu nome e onde você mora? Bom dia, eu sou Bernardo Guelli, do 4º período de jornalismo aqui na faixa, eu sou da Ilha do Governador. Você acha correto para crianças e adolescentes postarem o conteúdo de uma rede social? Cara, a rede social é muito importante para uma conexão, tipo, hoje em dia a gente querendo ou não tá imerso nisso, a nossa sociedade hoje em dia tá moldada, tipo, em volta disso, só que dentro disso ainda tem a questão da adultização e da exposição muito precoce dos adolescentes, das crianças, torna
faz essa hipersexualização desses conteúdos, tipo, torna a internet um local meio perigoso, assim, pra esse tipo de gente, mas para as pessoas nessa faixa etária. Mas eu acho que é saudável sim, só acho que deveria ter uma maior cautela, assim, os responsáveis em si estarem mais presentes nesse contato aí das crianças. Muito obrigado pelas suas informações e agradeço também pela sua entrevista, Bernardo. Eu que agradeço. Olá, bom dia. Pode dizer o seu nome e onde você mora? Meu nome é Davi e moro em Botafogo. Você acha correto para crianças e adolescentes postarem o conteúdo de umas redes sociais? Eu acho que isso é válido quando tem a vistoria dos pais, porque os pais que têm que tomar cuidado, porque senão as crianças vão acabar indo influenciadas por outras pessoas que elas nem conhecem direito. Muito obrigado pela sua informação e agradeço muito pela sua participação da minha entrevista. Eu que agradeço. Olá, bom dia. Pode dizer o seu nome e onde você mora? Bom dia, eu sou o Guilherme e eu moro no Leme. Você acha correto para crianças e adolescentes postarem o conteúdo de umas redes sociais? Então, eu acho que elas podem sim postar conteúdos nas redes sociais, desde que tenha a aprovação e a supervisão dos pais, né? Eu acho que as crianças hoje em dia acabam se expondo muito na internet sem querer e muitas das vezes os pais não estão olhando, não estão vendo o que os filhos estão postando e isso chega a ser um pouco perigoso. Mas desde que tenha a supervisão e a aprovação dos pais, eu acho que pode se postar. Muito obrigado pelas suas informações, Guilherme, e eu agradeço pela sua participação. É sempre bom a gente levar essa discussão para as ruas, justamente para que as pessoas parem para pensar sobre as consequências disso tudo, né? Porque muitas das vezes acaba passando batido. Tem gente que não vê problema e outros acabam enxergando de um ponto de vista diferente. Isso mostra que não existe um consenso, mas uma coisa é certa, a internet não é terra sem lei e existem responsabilidades legais nessa exposição. E falando em exemplos concretos, não dá para não lembrar do caso do Ítalo Santos, por exemplo. Exatamente. O influenciador digital foi preso, junto com o marido, por suspeita de tráfico de pessoas e exploração sexual infantil após denúncias e vídeo viral. Ele sempre postou fotos e vídeos de crianças que conviviam com ele, no qual ele sempre chamou de filhos. Mas a verdade é que a maioria dessas crianças jovens eram emancipados. Uma delas chegou a engravidar e teve sua vida completamente exposta nas redes sociais. Só para você aí de casa entender, emancipar significa conceder a um menor de idade, a partir dos 16 anos, a capacidade civil de um adulto, lhe permitindo praticar atos da vida civil, sem a necessidade de representação dos pais ou tutores. No caso da Camilinha, que foi emancipada aos 16 anos, isso significou que ela se tornou legalmente responsável por si mesma, podendo morar sozinha, ter autonomia para gerir a sua própria vida. É realmente um caso muito delicado que não podemos deixar de reforçar, até porque é algo que acontece todos os dias e às vezes a gente nem percebe. Quando vemos jovens cada vez mais criando e se expondo, precisamos pensar em quem está cuidando, quem está regulando, quem protege esse público. E por isso a gente ouviu também a doutora Kelly Angelini, advogada especializada em direito digital, que explicou os riscos legais dessa adultização. Então, assim, primeiro que crimes são aquelas ações previstas em lei, tá? Ou ela vai estar no Código Penal, ou, quando cometido contra a criança e adolescente, ela está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, Estatuto da Criança e do Adolescente tem vários crimes ali, tipificados, descritos, né, no seu texto, para dizer que essas condutas configuram crimes contra crianças e adolescentes. Então, vamos pensar aqui quais seriam essas situações. Primeiro, compartilhar nudes, imagens íntimas ou de sexo envolvendo crianças e adolescentes, porque isso é pornografia infantil, está no artigo 241 do ECA. Inclusive, a montagem de imagens de crianças e adolescentes com cena de sexo ou nudez também é crime, está previsto ali
no Estatuto da Criança e Adolescente, a exposição vexatória que pode caracterizar ali como maus tratos, que isso também está previsto no ECA, ou até crimes contra a honra, que seria ali uma difamação, uma calúnia, um racismo, uma injúria, a exploração da imagem dessa criança para fins sexuais ou comerciais indevidos, para fins sexuais é sempre proibido, tá? A exploração sexual é crime. Para fins comerciais tem que ter as devidas aprovações ali legais, como por exemplo, um trabalho artístico. É necessário ter um alvará judicial para que uma criança, por exemplo, faça uma cena de novela, tá? Esse tema é tão importante que a Sociedade Brasileira de Pediatria lançou um documento no qual alerta para riscos da exposição infantil exagerada, como roubo de identidade, uso de imagens e vídeos por pedófilos ou para fins comerciais, entre outros. E esse documento está disponível no site da Sociedade Brasileira de Pediatria. Quem tiver interesse, é só pesquisar. É realmente importante que os pais fiquem em alerta, porque às vezes o pai ou a mãe acha que está só acompanhando uma tendência, mas na prática pode estar expondo o filho a riscos legais e psicológicos graves. Informação é proteção. Quanto mais a gente entende o que está em jogo, mais preparado a gente fica para proteger as crianças. E assim, a gente chega ao fim de mais uma edição do programa Antena Faixa. Hoje falamos sobre a adultização das crianças e adolescentes. Fica o alerta e fica também o convite para você refletir. Até que ponto vale a pena expor quem ainda está em formação? Na próxima edição, a gente volta com outro tema urgente da nossa sociedade. Informação de qualidade é o primeiro passo para a proteção e conscientização. Agradecemos a sua companhia ao longo do programa e até a próxima.